Olá, o Faixa Conexão Educação de hoje vai falar sobre o brincar. Qual a importância da brincadeira para o desenvolvimento das crianças? Não sai daí, o Faixa Conexão Educação já está começando. A definição de brincar é divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar. Mas também brincar significa desenvolver-se. Para as crianças, as brincadeiras são essenciais para a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade. Disponibilizar espaço e tempo para brincadeiras significa contribuir para um desenvolvimento sustentável e saudável. A Universidade Federal do Ceará tem um núcleo de ensino, pesquisa de extensão chamado Célula, Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer. E para falar um pouco sobre as vantagens de brincar e sobre o projeto, nós recebemos o coordenador do Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, Marcos Teodorico. Seja muito bem-vindo. E você já veio totalmente munido aqui de jogos divertidos. Você é um estudioso dessa área, né? Então, o que você trouxe de novidade para a gente começar a conversar? Na realidade, eu trouxe só alguns pequenos exemplares de uma coleção enorme de jogos que a gente tem nos nossos projetos. Aqui são alguns jogos que não são muito convencionais ter nas prateleiras de brinquedos da território nacional brasileiro. Aqui nós temos alguns jogos cooperativos produzidos pela ABA, como esse daqui, que são jogos de carta, que é jogo de cooperação, que é meta coletiva comum, de resolução de conflitos, que são jogos de viagem, de bolso, produzido pela ABA. Esse já é um jogo de oposição, mas também produzido pela ABA. Esse outro jogo são jogos de rolagem, de dado, de criatividade, de narrativa e de linguagem. São jogos de construir histórias contadas, que podem ser feitos com crianças menores de educação infantil. Esse jogo é um jogo que mexe muito com o simbolismo e com a imaginação dos adolescentes e pré-adolescentes. E também crianças pequenas que gostam de, aqui são chamados dados zumbis, que é na linha dos board games, que também são dados de rolagem. E esse aqui é o mesmo cubo, só que as temáticas são variadas de um cubo para o outro. Mas então, assim, alguns exemplos de jogos, além de outros jogos que a gente trabalha, que são jogos tradicionais, jogos populares, jogos motrizes, enfim, é uma gama enorme de informações que a gente vai tentar aqui conversar sobre isso, falando sobre os projetos, as características e especificidade de cada um. Não são jogos, esses daqui que você trouxe, não são jogos muito comuns, como você mesmo disse, né? Mas não. Começa a aparecer aqui no mercado brasileiro. Algumas livrarias de grande porte já começam a oferecer. Já temos hoje alguns grandes representantes de jogos no Brasil, por exemplo, como a Galápagos Jogos e a Dervi, em parceria com outros fabricantes estrangeiros, seja europeu ou americano e canadense, e também do Oriente, aí tem Japão, Tóquio, Singapura e outros mais. E a gente tem hoje, por exemplo, a ABA, ela não entra no mercado latino-americano, que é totalmente consumido pelo mercado europeu, a The Jockey, que é francesa, que trabalha na linha de jogos cooperativos, mas a gente percebe hoje grandes investidores europeus e americanos, por exemplo, América do Norte, investindo hoje, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. E aí o Brasil está começando a ter essa aceitação, principalmente dos board games, onde a gente vê não só em shopping center, grandes centros comerciais, como também em grandes livrarias no território nacional. Marcos, como é que surgiu a ideia de criar o Célula? Na realidade, para falar do Célula, eu teria que falar um pouco do Laboratório de Brinquedos e Jogos, que começou na Faculdade de Educação em 2003, né? Então, começou em 2003, a ideia, quando eu entrei em 2002 na Universidade Federal do Ceará, entrei na Faculdade de Educação, na FACED, e lá, quando eu entrei, eu sempre tive o desejo, vinha, obviamente, de uma formação da Universidade de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de conhecer o Labrimp, que era coordenado pela professora Tizuko Mochida Kishimoto, que foi a minha orientadora e tutora hoje, uma grande amiga e pesquisadora junto comigo. E eu comecei a me encantar por esse universo do brincar, do jogo e da brincadeira. Como eu venho da formação da educação física, e a educação física não se apropria, ou não se apropriava muito bem, dessa linguagem do brincar. Então, sempre o brincar era muito bem apropriado pelos pedagogos e pelos psicólogos. Se apropriaram e se apropriam até hoje. Então, a educação física deixava um pouco marginalizado a questão do jogo, do brinquedo, da brincadeira, como um elemento importante no processo de ensino-aprendizagem. E eu vinha da formação de educação física. E quando eu fui fazer mestrado na Universidade de São Paulo,
Quando eu conheci a professora Tizuki, outros projetos que lá conheci também, do projeto de cooperação do Fábio Otuzzi, que foi jogos cooperativos, que eu comecei a estudar sobre jogos cooperativos e comecei tudo isso em 1995, né? E aí, depois que eu terminei o meu mestrado, entrei na Universidade Federal, por que não criar aqui um laboratório como o da professora Tizuko dentro da Faculdade de Educação? Que aí o laboratório tinha como objetivo e característica importante e principal era oferecer, instrumentalizar os alunos ou futuros professores que em breve poderiam estar atuando dentro da escola formal e não formal, seja no âmbito da escola particular ou pública, seja na educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 ou ensino médio, e como eu usar o brincar e o brinquedo como elemento mediador desse processo de ensino-aprendizagem. Até porque na formação do professor ou do futuro pedagogo, a gente se preocupa muito com a parte didática, técnica e pedagógica. E um outro lado importante, que é um tripé, que é a formação lúdica do professor. Como esses professores estão sendo qualificados e formados dentro das universidades e como essa formação vai impactar, tá, nas intervenções como pedagogo dentro da escola. Então, assim, o lúdico hoje nós sabemos, e o brincar, se perguntar para todo mundo se brincar é importante, todo mundo vai dizer que sim, que brincar é importante, que o brinquedo é importante, que faz parte do processo da vida de cada um de nós. Até porque brincar é vida e é um elemento importante para que a gente possa construir um mundo bastante melhor. E aí a gente pode trabalhar com essa ferramenta dentro do processo, principalmente nas idades iniciais ou nas séries iniciais na educação infantil. E aí surgiu o laboratório dentro da Faculdade de Educação. E aí, depois com o laboratório, surgiu a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer também na faculdade, sob a minha responsabilidade. E depois que eu saí, fui afastado para o doutorado, voltei da Europa, fui morar em Barcelona há muito tempo, fazer o doutorado na Universidade de Barcelona, voltei, e eu digo, voltei quando eu soube criar o Instituto de Educação Física e Esporte, e acabei sendo relocado para o Instituto de Educação Física e Esporte, e levei todos os projetos da Faculdade de Educação para o Instituto. Você falou sobre a formação dos professores, que é um item, um ponto fundamental dessa prática do brincar, e eu queria também falar um pouquinho sobre os pais, dentro de casa, porque é muito importante a participação dos pais nesse processo de brincadeira também, que os pais se envolvam muito com a história da brincadeira. Para quem está em casa assistindo, como é que a gente pode tornar esse momento ainda mais divertido, curioso? O que os pais têm que fazer, assim? Olha, eu acho que, não sei o que falo, está aí Sócrates, Platão, Aristóteles, né, e se pensar a Grécia Antiga e também os romanos, brincar é uma forma de suavizar as relações humanas. E, principalmente, brincar talvez seja uma das ferramentas mais importantes e poderosas da gente conhecer melhor o outro indivíduo, o outro ser humano e conhecer a si mesmo. Então, assim, se a gente pensar num pai ou numa mãe ou num adulto que se permita passar um pouco de tempo dialogando com seu filho, através do diálogo lúdico, né, através de uma ação lúdica, com certeza ele está favorecendo uma série de competências e habilidades que vai desde o aspecto da moralidade, desde o aspecto da educação de valores, da cognição, da motricidade, do entorno, do ambiente. Eu acho que hoje a gente tem uma vida muito sobrecarregada como adulto. A responsabilidade hoje o número enorme de informações que a gente tem todo dia no nosso cotidiano é bastante intenso. Então, assim, existe uma tendência natural dos pais se afastar um pouco desse universo do brincar, desse universo do brinquedo. Eu vou falar uma coisa aqui, mas não sei se eu devo, mas um dia eu estava voltando com a minha filha, a Melissa, e ela disse, filho, eu acho que eu tenho que crescer, ficar mais adulto, né? Aí ela disse, papai, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não cresça. Eu digo, por quê? Eu prefiro o senhor assim. Ela tem que idade? Ela tem 10 anos. Porque eu brinco muito com ela. Então, tudo é transformado em uma experiência lúdica. A experiência de comer junto, a experiência de assistir uma novela, uma televisão, um programa legal, a experiência de ler uma literatura com ela, se deitar numa cama, brincar de cosquinha, correr com ela, seja dentro de casa ou no condomínio, porque hoje, na realidade, o brincar ele acabou sendo delimitado em ambientes de condomínio, Pronto. Ambientes protegidos. Você falou essa questão. Eu acho que existem alguns desafios aí para os pais modernos, né? A questão do ambiente, do espaço físico, que hoje muita gente mora em pequenos apartamentos, né? As cidades cresceram demais, então tem a questão do ambiente ideal para a prática da brincadeira. Tem também a questão do tempo dos pais, né? Cada vez mais restrito, uma vida muito voltada para o trabalho. E uma outra questão são os interesses das crianças
pelos jogos eletrônicos e também a televisão, né? Nesse contexto todo, como é que a gente faz para driblar todas essas questões? Teria que ter um monte de programa para responder essas perguntas todas. Primeira questão dos espaços e da questão de como as cidades são organizadas na atualidade. 2 é a questão dos jogos tecnológicos, eletrônicos, virtuais, videogames, enfim. E uma questão as mídias que aí estão. E tem uma outra questão que eu vou colocar ainda para dificultar um pouquinho mais, que é a questão do consumismo, né? Aí é outra questão. É outra questão do consumo infantil, né? Exatamente. A questão do consumo infantil, que é um outro aspecto que é discutido muito com diferentes instituições no território nacional, né? Que tem até um programa bem interessante, que é Criança Alma do Negócio. E hoje todo o consumo brasileiro, e aí são pesquisas que dizem, não sou eu, muito do consumo, a grande maioria do consumo brasileiro é determinado pela conduta da infantil, pelo desejo infantil. Hoje, os grandes negócios, as grandes empresas de marketing estão pegando pesado em cima dos desejos infantis para influenciar na tomada de decisão do adulto, no caso do pai ou da mãe. É uma coisa impressionante isso. E é uma coisa um pouco maquiavélica, né? Mas é uma outra história. Mas voltando à história anterior, da questão dos espaços públicos. Antigamente, o espaço da rua era o espaço que a gente brincava. Era um espaço de reuniões intergeracional. A gente brincava com nossos colegas, soltava pipa, corria, pega-pega, ajuda, brincava de esconde-esconde, brigava, discutia, resolvia nossas discussões, tinha os nossos conflitos. A rua era talvez uma das experiências lúdicas mais intensas e completas, né, e importantes na vida de um ser humano. Sem dúvida. A rua era uma coisa maravilhosa. E hoje a rua é uma terra de ninguém. Hoje, assim, a insegurança pública, a grande quantidade de veículos, a forma como as cidades são projetadas, não são todas, tem cidades que tem todo um cuidado no processo de criação e projeção urbana, se preocupando com o cidadão, a criança como um cidadão importante, um pequeno cidadão. Então, hoje, a forma como a gente sistematiza esses ambientes dentro da cidade são importantes. A segurança também é importante. E hoje a criança se resume a um quarto de brinquedo, ou ao condomínio, ou à sua própria casa. Seja quem mora em condomínio, seja quem mora em casa. As casas hoje são todas cercadas protegidas com janelas com proteção, todo um aparato de proteção. Então, até porque a gente tem que preservar a integridade dos nossos filhos, seja no aspecto biológico, físico e psicológico. Marcos, que eu não sei quem está lá fora. Né? Eu sei que eu fiz 4 perguntas, então vamos fatiar essas perguntas. Daqui a pouco a gente volta a conversar sobre esse tema. O Faixa Conexão Educação vai para um rápido intervalo, mas a gente volta em instantes. Não sai daí. Já estamos de volta com Conexão Educação. Hoje conversamos sobre o brincar como forma das crianças se desenvolverem. No bloco anterior a gente falava sobre a questão do consumismo, você fez aí um diagnóstico da questão das cidades também. Minha opinião é que faltam muitos espaços também de convivência, praças, parques, para que a gente possa desfrutar desses ambientes com as crianças. E alguns que nós temos aqui em Fortaleza são pouco aproveitados. Por exemplo, a Casa José de Alencar. Eu acho que tem sido até bastante frequentada ultimamente. Há um trabalho de resgatar esse ambiente, de criar ali um espaço de leitura. E lá também há um museu que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Pois eu vou falar um pouco sobre a Casa José de Alencar, a experiência que nós temos lá há 1 ano e meio. Hoje, toda a Casa José de Alencar, através da direção do senhor Frederico, que é o Fred, um grande parceiro do nosso projeto, do CELA, hoje nós temos o Museu da Infância e do Brinquedo, que está acolhido pela Casa de José de Alencar, que é o Museu da Infância e do Brinquedo, que foi implantado pela Universidade Federal do Ceará e que está com um projeto grandioso de implantar o primeiro museu estruturado no território nacional até 2017, que é um projeto que a gente está desenhando juntamente com o IBRAM, com o IFAM e o Ministério da Cultura. E hoje a Casa de Alencar oferece uma série de atividades durante o período de férias e durante o final de semana, não só com o Museu da Infância e do Brinquedo, como também do piquenique literário e agora com o pré-carnaval que está acontecendo, que tem um próximo domingo e no outro domingo fechando os 4 domingos de pré-carnavais em Fortaleza, baile infantil, que está uma coisa maravilhosa. Importante é você ver dentro daquele espaço da Casa de Alencar, com aquelas árvores lindas e maravilhosas, aquele espaço imenso, famílias inteiras fazendo piquenique. É uma cena assim ímpar e única. A gente vê aquelas famílias de bebê no colo, de carrinho de bebê, com o maiorzinho, vovô, vovó, pai, mamãe, irmão mais velho, experimentando aquele ambiente
dentro daquele espaço, todo mundo com um fim comum de experimentar um espaço público saudável, barato, no custo baixo, que é outra coisa com relação ao divertimento e entretenimento, e é um ambiente que está sendo agora estimulado de forma muito intensa dentro da Casa de José Alencar. E o museu agrega e potencializa essas visitações. No ano que se passou, por exemplo, o Museu da Infância e do Brinquedo, fora os outros museus que existem dentro da Casa de José de Alencar, até porque a Casa de José de Alencar foi o período da infância de Alencar. Eu estava falando com o Frederico, por que não criar um museu interativo sobre a infância de Alencar? Porque foi o momento da infância que Alencar vivia nesse ambiente dele aqui. Então o museu tem tudo a ver, estamos criando a perspectiva do Museu de Alencar na perspectiva infantil, e é um projeto para 2015 e 2016, e hoje o museu, em 2014, recebemos aproximadamente 13 mil pessoas que passaram e visitaram o Museu da Infância e do Brinquedo, que foi da criança ao idoso. Então, assim, a gente atende todas as faixas. Então, esse é um dos projetos que está vinculado ao programa Célula da Universidade Federal do Ceará. E será o primeiro museu do brinquedo pensado, estruturado, com um museu inclusivo, obviamente, interativo, para também receber não videntes, crianças portadoras de deficiência auditiva. Vai ser pensado para ser um museu, tá, dentro do território nacional e inserido dentro da instituição superior, e eu acho que ser dentro da Casa de José Alencar vai ser uma coisa espetacular. Você falava que passou um período fora do país, né? Você, enfim, viveu a experiência de outras cidades também, fora daqui. E o que eu queria uma comparação sua em relação a isso, aos ambientes que são, de fato, apropriados pela população. Então, você se apropria dos espaços públicos, né, para poder usufruir desse momento de brincadeira. Eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado daqui a um mês, juntamente com a professora Lúcia Siebra. É um livro sobre espaço público, usos e possibilidades, onde tem a participação de colegas de Barcelona, da Espanha, de colegas do território nacional. A minha tese de doutorado foi sobre Barcelona. E a tese da professora Lúcia, que também é minha esposa, ela também foi sobre a parte de arte estética em Barcelona. E aí a minha pesquisa foi sobre 3 espaços de praças públicas que estavam inseridas dentro do bairro de Valdebron, que é no distrito Horta-Guinador, próximo à Universidade de Barcelona, onde eu morei durante 4 anos. E lá eu comecei a perceber de que a rua, de que o espaço é apropriado pelas pessoas. Em pleno 2005, isso que eu vivi quando eu era moleque, tinha 10, 9 anos, em Senador Pompeu, 7 anos, 5 anos, onde eu brincava na rua com os meus irmãos, uma família numerosa e grande, continua sendo uma família numerosa e grande, e a gente se apropriava da rua. Em Barcelona, eu vi as pessoas me tratar pelo nome. As pessoas se meterem na minha vida, já foi deixar a Vitória na escola, Marcos já foi deixar a Melissa na escola, Marcos, você vai para a praça hoje? Eu ir para a praça e depois da escola ficar na praça até 10, 11 horas da noite. Então, a minha filha, por sinal, o que me fez escrever sobre a tese, que é o espaço para brincar em Barcelona, que é brincar no espaço público, foi que a minha filha falou uma palavra assim que mexeu muito comigo, que a Melissa pequenininha estava com 2 anos e disse: papai, vamos para a minha praça. Essa sensação de pertencimento, de eu pertencer a um lugar que não é... A minha filha é brasileira, ela estava na Espanha e ela disse que este é meu lugar, ele me acolheu, eu cuido, todo mundo presente. Isso talvez seja um grande desafio que a população brasileira, não é em todo o território, porque tem experiência riquíssima em Curitiba, Porto Alegre, enfim, Floripa. Tem algumas experiências no território nacional muito positivas com relação ao espaço público. E aí a gente vê uma grande diferença, que as pessoas, assim, que o nós é maior do que o eu, que isso aqui é nosso, pertence a nós e não a você. E é diferente da cultura, talvez latino-americana, que o eu é mais importante do que o nós. Mas apesar disso, você citou uma experiência da Europa, mas alguns países aqui mais próximos da gente, por exemplo, o Uruguai, as pessoas também usufruem demais dos espaços públicos. É uma experiência rica. Algumas experiências na Argentina, na Colômbia, a própria Colômbia, que toda aquela violência que tinha das guerrilhas, daquelas inconstâncias também militares, mas a gente tinha algumas experiências na Colômbia muito legais. O próprio Chile, então assim, são experiências que a gente pontua em alguns espaços. Você vai para Curitiba, você
entra naqueles espaços públicos urbanos, que é mais lindo. As crianças visitam o museu, as crianças, as professoras saem da escola e caminham pela cidade, pelas ruas com maior facilidade. O transporte público, as vias urbanas são pensadas para os pedestres, não o contrário. Você falou em caminhar, isso realmente faz muita falta em qualquer cidade. Você acredita que a experiência da ciclofaixa é um começo interessante para a gente explorar aqui em Fortaleza? Sair um pouco do carro? Eu acho que nós estamos dando um pontapé inicial, eu acho que essa gestão que está começando tem muitos pontos fortes que estão iniciando pontos relevantes com relação à gestão pública, e a gestão pública interfere diretamente na questão da qualidade lúdica, da intensidade lúdica, da apropriação lúdica, do espaço para brincar. Eu acho que pensar dessa forma, pensar na infância, pensar na família, a ciclovia como um espaço de possibilidade do uso urbano, já é um pontapé inicial para que a gente possa reestruturar, reabilitar praças públicas que tem em Fortaleza, com segurança, e a gente tem que assumir essa responsabilidade que não seja só do poder público. Eu acho que o poder público tem a sua importância, tem a sua relevância, ele deve ter a sua gestão enquanto poder público, mas eu acho que o próprio cidadão comum, porque eu penso o seguinte, como alguns teóricos e estudiosos já colocaram, se um espaço público não é apropriado pelo o cidadão do bem, outra pessoa vai se apropriar que não necessariamente do bem. Eu acho que as pessoas têm que se apropriar dos espaços que são delas, porque senão outras pessoas vão se apropriar e fazer o uso da forma que deseja. Então eu acho que nós temos que frequentar os espaços urbanos, nós temos que frequentar essas praças, pensar em praças que sejam mais inclusivas. Então assim, nós estamos começando a perceber aqui em Fortaleza essas mudanças, pequenas mudanças que estão acontecendo. Eu espero que, por exemplo, o projeto como uma brinquedoteca em cada regional, pense um museu do brinquedo em Fortaleza, criado pela prefeitura, e ter em cada regional um museu. Pense ter um laboratório de brinquedo na formação de professores de escolas públicas dentro de cada regional. Pense as escolas públicas terem uma brinquedoteca ou um museu dentro dela, um laboratório de construção de brinquedo. Imagina a brinquedoteca ter um projeto que a gente está lançando agora, o Brincamóvel. Pense o Brincamóvel, um ônibus itinerante, onde eu possa desenvolver uma política pública, onde eu possa atender esses bairros de periferia, onde essas pessoas não podem ir frequentar os espaços públicos ou não frequentar determinados ambientes por questões de ordem financeira ou por outras ordens, e eu posso levar um equipamento lúdico para essas crianças. O Brincamóvel, por exemplo, tem essa mobilidade, e eu poderia levar, que é o projeto que a gente está criando. Pense uma gestão pública, criar um ônibus, uma brinquedoteca itinerante, no caso nós temos essas 6 regionais, e atender a esse que ainda é muito pouco, obviamente teria que ter uma maior quantidade de ônibus, mas seria já um grande começo em pensar em replicar projetos como esse, como acontece em vários países da Europa. A gente pensar em Londres, tem um playbus em cada bairro. Então se a gente pensar no Canadá, na Espanha, em cada bairro tem uma ludoteca pública, uma brinquedoteca pública, e por que não funciona aqui? Funciona em algumas cidades, que, como eu já citei, em algumas cidades do sul e do sudeste já existe algumas brinquedotecas públicas. Eu acho que isso seria um avanço significativo no que diz respeito à inclusão, o direito de brincar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e está diretamente conectado com a Unesco, com a ONU e com o Unicef, por Marcos, nosso tempo infelizmente está acabando, mas antes de concluir, eu queria uma fala sua, bastante resumida, a respeito dessa história da sociedade de consumo. Então, nós temos aí uma questão delicada, que é a educação, né, para o consumo consciente, e temos aquela história de você comprar muitos brinquedos para as crianças, enquanto você pode confeccionar, e o grande barato da brincadeira é justamente isso, criar o próprio brinquedo. Exatamente, eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que a questão do consumo responsável, né? É a procedência, da onde está vindo as origens desses brinquedos, como eles são construídos, saber das origens, se a questão não existe exploração de criança na construção desses produtos. Assim, o pai, ele pode intervir nesse processo. Eu acho que deve ter uma porta de diálogo muito forte. E para que a gente tenha essa porta de diálogo, a gente tem que conviver e conhecer os nossos filhos e estar mais próximo dele. E não deixar a responsabilidade formativa simplesmente por conta da escola. Eu acho que a gente, nós pais, nós família, nos afastamos muito das escolas brasileiras. E está cada vez mais se afastando. Uma coisa que eu vivi na Europa, eu vivia dentro da escola da minha filha, eu era convidado para fazer parte do planejamento curricular da escola da minha filha. Eu intervia na escola da minha filha. Isso é uma experiência que eu nunca tive na minha vida. E que aqui eu não tenho, porque existe um certo afastamento. Eu acho que isso não pode ficar só dentro da escola. Uma outra coisa é essa parte de criar. A gente pode criar coisas incríveis com coisa muito simples, até a questão da reciclagem.
Você pode, hoje nós estamos reciclando lá no nosso apartamento, na minha casa, a gente recicla alguns materiais. As minhas filhas fez todo o trabalho de cosplay dela, agora no Sana, com material reciclado, com papelão, com pirulito, com cabo de vassoura, e foi um cosplay, que é uma fantasia de uma heroína de chocolate, com pirulito, todo feito com material reciclado. Então, assim, a gente pode, e esse fato de criar, fui eu que fiz, tu mexe com elementos importantes na formação cidadã dessas crianças. Lógico, ela vai ter que ter um discernimento, vai ter que ter uma tomada de decisão. A televisão está todo o tempo, a internet bombardeando. Você ficar no canal de televisão, TV a cabo, TV aberta, a quantidade de informação subliminar que esses filmes que passam, não só da Disney, mas os outros filmes que passam, Cartoon Network e outros mais, que é massificante. E se nós não tiver, por quê? Vou usar um sapato porque o outro usa, um videogame porque o outro tem, então isso a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Que pena ter que encerrar essa conversa, porque realmente é um tema bastante envolvente. Eu torço para que a gente tenha um outro encontro, viu? Sem problema. Inclusive para falar das suas publicações. Marcos, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. O Conexão Educação já está terminando, mas na próxima semana temos mais um encontro marcado. Muito obrigada pela companhia.